Pessoal, é o seguinte, a gente vai falar hoje, né, sobre a situação aqui, como é que eu posso mencionar para vocês, da Michelle Bolsonaro e, consequentemente, também do Bolsonaro, que foi, de certo modo, né, quanto mais eles tocam no assunto, mais humilhados eles são. O Bolsonaro ele foi humilhado, assim, de uma maneira, né, constrangedora e, de certo modo, tem passado vergonha perante todo o Brasil. Diante de algumas situações que acontecem no Brasil, a melhor, no caso, para o Bolsonaro, a melhor coisa, né? O Bolsonaro e a Michelle, a melhor coisa é eles não tocarem muito no assunto, mas parece que de certo modo eles não se preocupam muito com isso e a coisa vai ficando complicada. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Bolsonaro lá na Festas em Barretos, né? E vamos falar também do Wassaf, que parece que descobriram um monte de coisas ruins aí dele, né? Um cara que comprou um relógio num valor absurdo. Parece que não tá tendo condomínio aí para pagar as despesas, não tá tendo dinheiro, né, para poder pagar as despesas pessoais. Então a gente vai falar mais sobre as matérias de hoje aí num pleno domingo que surgiram aí, tá? Com locutor no palco, o locutor ironiza a Casa das Joias, tá? A gente vai falar também sobre essa situação aqui de Zanin, né? Se o Lula errou, se o Lula acertou. E vamos falar também de Wassaf, que tá numa situação extremamente complicada, né? Tá dizendo que tem dinheiro aí para pagar tudo e na realidade acaba que não tá pagando nada, tá? Aqui a situação da Michelle Bolsonaro é o seguinte: a Michelle Bolsonaro, ela foi em um evento lá, salvo engano, no Pernambuco, e de certo modo para tentar lacrar de modo geral, né, para fazer bonita ali pro pessoal, resolveu ironizar. Por que ela resolveu ironizar essa situação? Eu vou ler aqui só um pedaço da Folha, de um trecho da Folha de São Paulo, e nós vamos falar. São Paulo. Michelle Bolsonaro disse nesse sábado, em um evento do PL Mulheres em Pernambuco, que a investigação da Polícia Federal sobre o suposto esquema de venda ilegal de joias recebidas como presentes oficiais ao ex-presidente serve apenas para desviar o foco da CPI no 8 de janeiro aí, né, que é essa visão da Michelle Bolsonaro. É o seguinte, primeira coisa que a Polícia Federal, Alexandre de Moraes, eles não iriam instaurar um inquérito ou pelo menos, né, fazer investigação sobre esse quesito de joias se não tivesse materialidade, tá? É como se, segundo o que a Michelle tá dizendo ali, é como se essa situação fosse apenas como uma cortina de fumaça para poder tapar lá, ou pelo menos, como diz o pessoal, dar uma amenizada na questão dos atos 8 de janeiro. Tanto os 8 de janeiro quanto a situação das joias vai complicar muito a vida do Bolsonaro. E nós sabemos que a justiça, de modo geral, ela não tem especificamente só o escopo, né, de colocar a pessoa na cadeia de livre e espontânea vontade. Ela precisa de algo que é chamado lá no processo civil de iniciativa, de certo modo, ou da parte. A parte pode ser, no caso, se for você tem que ingressar na justiça para processar alguém. Não eu tenho que ingressar na justiça para processar alguém que te feriu um direito, tá? Então, existem duas opções. Ou você processa a pessoa ou o Ministério Público processa. E no caso aqui, como a vítima é o Brasil, é o Ministério Público que está processando, o Ministério Público, enfim, a Procuradoria-Geral que está tomando a frente. A Michelle está dizendo isso aí de uma maneira, de uma narrativa mentirosa, até porque, né, a Procuradoria-Geral, né, não iria agir de livre e espontânea vontade, só porque eu quero prejudicar o Bolsonaro, porque se fosse assim, ele já teria outros motivos desde o início do governo Bolsonaro e não fez. O que na realidade é a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral, o Alexandre de Moraes, o que eles estão partindo para cima é com fundamento, até porque se tanto a Michelle Bolsonaro quanto o Bolsonaro, se eles não devem, não tem por que temer. Faz o seguinte, Michelle Bolsonaro, assim que essa investigação já terminar e você for absolvida, tanto você quanto o Bolsonaro, processa o Estado, processa quem está utilizando aí, de certo modo, a máquina pública para poder te prejudicar. É um verdadeiro absurdo, um descalabro, né? Essa mulher fazer isso, de certo modo, constranger o Brasil. Eles estavam envolvidos aí supostamente no quesito de furto de joias, tá? Em razão de quê? Em razão do cargo público que, no caso, o Bolsonaro ocupava. E agora tá pagando de santa e voltou agora a falar, né? Porque estava com medo. Agora eles já sabem que não tem jeito, que a casa vai cair. E, consequentemente, eles estão aí, de certo modo, tentando criar uma narrativa para ver se cria uma vontade na população, até porque os próprios bolsonaristas estão sabendo, diante de tantas as provas, que não tem como
defender aí o Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro consequentemente, tá? É uma piada é uma piada de mau gosto que nem ela consegue se livrar dessa situação. Ainda te digo mais ainda, tá? Antes disso eu vou pedir para você um like. Eu preciso falar uma coisa muito importante. Se tanto a Michelle Bolsonaro quanto o Bolsonaro, eles não devessem nada diante dessa situação, não estivesse problema nenhum em relação à justiça, ela não teria ficado irritada quando perguntaram para ela sobre as joias. Se perguntar para mim em relação às joias, eu não sei de nada em relação a isso aí, é a Polícia Federal que tem que responder. Então é o caso dela, ela deveria falar isso, mas cadê? Tem essa estrutura, tá? Não deve nada porque já tem provas o suficiente. Cavalo com perna quebrada, joias, né? Que foram apreendidas. E outra, né? Se fosse tão correto assim, o Bolsonaro não teria pedido para ir buscar várias vezes lá essas joias e não foram liberadas. Graças a Deus que os funcionários têm essa autonomia, essa liberdade e dentre outras coisas. Imagina se não tivesse funcionário público lá, como é que ia ser a situação? Pois é uma situação extremamente delicada da qual, né, o Brasil precisa, né, que essa situação seja resolvida o mais rápido possível e pessoas como a Michelle Bolsonaro e Companhia Limitada tenham um devido local, segundo aí a justiça constatando, tá? Uma outra situação é essa daqui, que é realmente trágica, né, para o Bolsonaro. É essa daqui, ó, com o Bolsonaro no palco, o locutor ironiza, tá? Deixa eu pegar aqui, que aí, enquanto você vai deixando um like aqui, eu tiro aí da frente de você essa situação. É o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui, agora ficou melhor. Com o Bolsonaro no palco, locutor ironiza caso das joias na festa do peão de Barretos. Então tá aqui, Bolsonaro disse que tava passando mal, que tava isso, que tava aquilo, tava não sei o que, né? Uma situação extremamente complicada, constrangedora. E é preciso dizer o seguinte sobre a situação do Bolsonaro. Ele disse que estava nessa situação, que não estava bem. Aí depois veio aqui para São Paulo, né? Logo em sequência, disse que estava passando mal, que talvez fosse fazer 3 cirurgias. E agora ele vai lá para festas de Barreto. O cara faz uma piada lá, tem até um vídeo aqui, eu não sei se dá para me mostrar para você sobre a situação. O cara faz a piada lá, nós somos tudo joia. Na realidade é que tá aqui o Bolsonaro tentando fazer um discurso, tá lá o narrador bajulador do Bolsonaro. Vamos ver se a gente consegue pegar isso daqui, né? O cara falando. Aqui, locutor da festa de peão de Barretos ironiza, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, que eu vou pegar e já vou pegar e vou dar um pause aqui na música e colocar aqui o cara falando, tá? Tá aqui Tá aqui ele falando sobre a situação do Bolsonaro. Eu vou aumentar aqui um pouco, né? Aumentar um pouco, não vou aumentar muito aí. Então, prepare-se, tá? Melhor, nós é caipira, mas nós somos joia, Cíntia Chagas. Nós é caipira, mas nós é joia. Tem gente que era contra, mas hoje o Brasil inteiro torce e apoia. E parabéns ao homem do campo, produtor rural, aquele... Essa mulher aqui, ela tem 2 milhões de seguidores, tá? Então tá aí, gente. Eu realmente, diante dessa situação, fico um tanto que chateado com tudo isso, porque eu acredito que o Brasil ele não precisava passar por isso, tá? O Brasil, né, tinha opções melhores em 2018, que era no caso o Haddad, e o Brasil poderia ter tido um rumo diferente. No entanto, a população brasileira, de certo modo, né, uma parte delas, da população brasileira, acabou se equivocando e votando no Bolsonaro e não deu uma outra, tá? Não dava, gente, ó, eu vou ser sincero pra você, não dá pra esperar nada melhor não dá pra esperar nada melhor do que dessa situação, tá? Eu vou dar um exemplo que eu até acabei me perdendo aqui, mas é assim, dá pra você esperar de um cara que tá há mais de 30 anos no estado e ele nunca fez nada, que é o caso do Bolsonaro, pra poder mudar o Brasil? Um cara que tá constantemente envolvido aí com seu nome, né? Constantemente aí envolvido em maracutaias e coisas ruins, né? Sobre rachadinha, tomar dinheiro público, consequentemente, contratar funcionário fantasma. Dá para esperar algo desse tipo? Você espera alguma coisa diferente? Eu não espero. Então, né, de certo modo, a situação do Brasil poderia ter sido diferente, só que infelizmente as pessoas escolheram o pior, que foi o Bolsonaro, e o resultado é isso daí. Isso é o que se sabe, tá? Ainda tem muita coisa ainda para ser revelada em relação ao Bolsonaro. Agora,
falando sobre uma situação, fazendo aí uma autocrítica, é sobre a esquerda, né? Talvez a esquerda tenha errado, ou das duas uma, ou das três uma. Ou o Lula errou, ou o Zanin errou, ou nós erramos, tá? E aí você vai falar assim, pô, Cláudio, nós erramos? Sim, talvez nós erramos, eu errei, né? Talvez eu tenha apoiado aqui o Zanin pela postura dele como advogado, e eu esperava que ele tivesse uma postura em relação ao Lula. Os últimos votos aí do Zanin têm sido votos, né, divergentes do que a própria esquerda esperava. Votos de Zanin no STF são alvo de críticas de aliados de Lula e agradam a opositores do governo Bolsonaro. Então, eu acredito muito no Lula. Agora, né, tá uma situação tanto que complicada, delicada, essa situação aí do Zanin. Ó, os primeiros votos do ministro do Supremo Tribunal, Cristiano Zanin, têm agradado a opositores do governo e lideranças evangélicas no Congresso e provocado, né, deixa eu ver se eu consigo aqui, eu não vou conseguir enxergar de jeito maneira, tá? E aí ficou ruim pra vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Igual o impacto que o Zanin trouxe na vida do povo brasileiro com essas decisões divergentes aí. Os primeiros votos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, têm agradado opositores do governo e, no caso, lideranças evangélicas no Congresso e provocado descontentamento na base de esquerda entre os militantes. Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o magistrado tem se posicionado contra temas considerados, né, progressistas e causas sociais, com discriminação. Aí tem aqui, eu não vou mencionar, porque é complicado mencionar sobre esse tema aqui na plataforma. Enfim, né, de certo modo, talvez nós, ou o Lula errou, ou o Zanin. Aí você fala, pô, como que o Zanin errou, Cláudio? Bem, eu te explico, tá? E como que eu errei? Errei, né, porque eu acreditei que o Lula conhecesse o suficientemente o Zanin para não, né, indicar ele lá, de certo modo, para poder causar um transtorno. Por isso que eu falo que o presidente tem ali a autonomia, né, e não só eu, mas a própria Constituição, para poder escolher. Mas se é para você escolher colocar um ministro lá que pode tomar decisões que podem complicar, e nós sabemos disso, como Toffoli, Barroso e dentre outros, né, que podem complicar a vida da gente, da população de modo geral, talvez o Lula, né, conhecendo um pouco mais do Zanin, saberia se ele era de esquerda ou de direita. Eu não, né, espero que o Zanin reveja essa posição e, né, nesse caso, talvez o Lula tenha errado pelo fato de não conhecer tanto, assim, o Zanin. Ou, assim, gente, eu tô muito surpreso com o que o Zanin tem apresentado. Eu gosto muito da postura dele como advogado, mas, sinceramente, né, como ministro aí, votos em favor do menos favorecido, tanto que complicado. E talvez o Zanin tenha errado, porque se de repente imaginemos que ele seja um cara das duas uma, das três uma, ou eu e você erramos, ou o Lula errou, sabendo que o Zanin era de direita, ou o Zanin também errou. Eu te digo por que o Zanin errou. Eu digo o seguinte, bem, se eu sou um cara de esquerda, tem alguém de extrema direita e quer me colocar um cargo lá, aonde não tem nada a ver comigo, eu vou lutar sempre a favor do menos favorecido, sempre a favor do pobre, sempre. E aí de repente o cara quer que eu pratique outras coisas de extrema direita do governo Bolsonaro, pra mim não rola, tá? Eu responderia assim, olha, eu agradeço a sua confiança em mim, mas eu, como de esquerda, não posso aceitar, porque isso vai gerar problemas pra mim, pra você, pra todo mundo. O Zanin errou nesse sentido. Se ele tem essa posição aí, ele deveria ter falado claramente para o Lula, tá? Lula, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com todo respeito, ele deveria ter falado pro Lula, com todo respeito que eu tenho pelo senhor, e quero muito ser ministro do Supremo Tribunal Federal, embora eu acho que no caso do Zanin, né, ele acaba tendo mais lucro financeiro fora do STF do que dentro do STF, mas enfim, isso é um papo para um outro vídeo. Mas ele deveria ter falado pro Lula, olha, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu tenho uma admiração, respeito pelo senhor, mas as minhas posições são posições de direita, tá? Então é isso, eu acho que nesse sentido ele deveria ter falado. Agora, o Lula tem que virar pouco depois, né? Claro, se quiser explicar mais essa situação. Agora, dependendo de como for, a coisa pode ficar complicada. Nós vimos aí outros ministros indicados que mudaram totalmente aí, foram radicais, e a coisa ficou feia, em especial para o povo da esquerda, de modo geral, tá? Então aí cabe ao Lula ver aí a próxima escolha, porque senão pode ficar complicado. Bolsonaro não foi
ingênuo nesse sentido. E aí o que ele fez? Ele já pegou e já escolheu, né, as pessoas aí, como é que eu posso mencionar para você? Pessoas que votam a favor dele, tá? É isso. E o Zanin não precisa nem votar especificamente a favor dos interesses do Lula. O Zanin não tá lá especificamente para poder votar a favor dos interesses do Lula ou, de certo modo, do meu e do seu. Ele está lá para atender os interesses da supremacia, né, do interesse, supremacia do interesse público, o bem coletivo, o bem de todos. E eu espero que o Zanin faça uso disso e não utilize lá como uma política, como nós, né, enfim. Então tá aqui essa situação. Uma outra situação que chama bastante atenção é essa daqui, ó. O Ossip envolvido em mais um novo rolo. Aí você vai falar assim, pô, Cláudio, eu não acredito. Pois é, o advogado de Bolsonaro que diz que tem tanto dinheiro, segundo a matéria do UOL, advogado de Bolsonaro diz ter recomprado o Rolex, mas deve IPTU. E aí você vai falar assim, pô, Cláudio, é só isso? Não. Tem mais outras situações aí, da qual o Ossip tem se envolvido, tá? Deixa eu aproveitar aqui e já pedir para você, caso você queira, já aproveita e faz um Pix aí para o canal, tá? Que diferente de WhatsApp, a gente compra aí os jornais, paga os jornais, enfim, já ajuda demais. Qualquer valor que você puder enviar pra gente aí, eu agradeço, tá? E agradecemos. Voltando aqui falando sobre a situação do WhatsApp, ele disse que recomprou o Rolex e tal, comprei com dinheiro meu, tem um caso em Miami, tem isso, tem aquilo, e não sei o que, coisa e tal, e tá nessa pegada. Só que nos últimos anos, conforme o freguês, né, o Ossip montou o seu perfil, rico e bem-sucedido para uns, devedor contumaz para outros. Como explicar que o mesmo cidadão que recomprou um Rolex, né, lá nos Estados Unidos, em Miami, enfim, no valor de 68 mil dólares, 346 mil reais, deva aí 3 mil reais de IPTU, 3.500 reais de IPTU, a prefeitura de Atibaia. Então tá aqui o Ossip, tá numa situação extremamente complicada, que antes era o Anjo, conhecido como Anjo, e hoje é conhecido como Capiroto, depois que perdeu aí, depois que o Ossip perdeu os seus celulares, tá? O Ossip, né, todo mundo já sabe, o Ossip resolve, dizia a música aí, enfim, tá? A verdade é que o Ossip, e dentre outros desses caras aí da política, enfim, são peças no jogo de xadrez e que podem ser substituídas a qualquer instante. Essa que é a realidade. O Ossip, e dentre outros caras aí para Bolsonaro, para a família Bolsonaro, de modo geral, eles são peças aí dentro do jogo de xadrez e podem, consequentemente, né, ser substituído a qualquer instante. E na realidade, como eu já disse, a situação do Ossip não é uma situação nada boa, né, e ele perdeu o total valor, e é um outro, né, que provavelmente deve ir para a jaula mais cedo ou mais tarde, por conta de ter se envolvido com a família Bolsonaro. Você percebeu uma coisa? Que geralmente as pessoas que estão ao lado do Bolsonaro, mais cedo ou mais tarde, elas sempre acabam saindo um tanto que prejudicadas? Pois é, assim foi o Brasil que se meteu com ele, teve um prejuízo nas joias, teve um prejuízo na questão de muitas pessoas que partiram dessa para melhor. Os índios e Yanomami também perderam, né, muito, porque muitos, né, partiram dessa para melhor, inanição, dentre outras coisas. A Amazônia pegou fogo. Então, hoje, posso dizer que estar ao lado do Bolsonaro não é uma coisa boa. E quem fala que o Bolsonaro é um cara muito bom, muito legal, muito bom, que é um cara patriota, pode ter certeza que essa pessoa não quer levar o Bolsonaro para dentro da casa dela, porque dentro de 3 meses ele realmente faz um verdadeiro terror lá. Então, você viu aí o Cid, se prejudicou, o pai do Mauro Cid, o Assaf, Queiroz e dentre tantas outras pessoas que não vale nem a pena aqui eu mencionar nesse exato momento, porque, né, você sabe, essa questão aí da família Bolsonaro não é brincadeira, tá? Então é isso, só mesmo o Brasil que caiu nessa cilada, mas, né, em tudo dá pra gente tirar uma lição, e eu espero ardentemente que a parte da população brasileira aprenda que não dá pra brincar com pessoas que já demonstraram incapacidade, que foi o caso do Bolsonaro, durante 27 anos. Pessoas desse tipo, né, pra poder consertar só algo mesmo divino, tá? E isso se a pessoa quiser, e pelo visto o Bolsonaro, ele não está interessado em ter um conserto, nem para ele e nem para as pessoas que estão, né, cercando ele. Eu fico por aqui, muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Comenta, né, se você assistiu o vídeo aí até aqui, comenta aí
né? Hashtag Lula, tá? Que eu vou saber que você assistiu o vídeo até o fim. Valeu, um abraço, a gente se fala na próxima.